Olá pessoal, e está começando mais um Corecast, o podcast do Corecon Ceará. E eu estou aqui com um convidado super especial, meu amigo e também presidente do IBEF Ceará, o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, Ives Castelo Branco. Tudo bom, Ives? Amigo Igor, tudo bem? Como é que você está? Muito feliz de estar aqui lhe recebendo. Ele que é um amigo, também é um financista, tem tudo a ver com economia. E a gente vai conversar um pouco sobre a história dele, como é que ele entrou no mundo das finanças, qual é a ligação do seu trabalho dentro da coletividade, no seu trabalho no universo privado e principalmente como é que o seu trabalho está ajudando os economistas aqui do Corecon a gente ter um trabalho muito mais relevante dentro da nossa sociedade. Ives, mais uma vez é um prazer lhe receber aqui. Você que é um amigo que está aqui na nossa casa desde o começo dessa nova gestão, que a gente conversa pessoalmente sobre vários assuntos. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, economistas de todo o Ceará, que querem conhecer um pouco mais do trabalho do Conselho e dos parceiros do Conselho. Me fala, quem é o Ives? Como é que ele entrou no mundo que envolve economia, finanças? Primeiro, você é daqui do Ceará, você se formou aonde? Me conta um pouco aí da tua história. Muito bom. Igor, primeiro te agradecer pelo convite, tá certo? Além do agradecimento, te parabenizar, tá? Por todo esse trabalho que você vem desenvolvendo aí no Corecon e dizer que o Ives e o IBEF, né? E estamos muito felizes, né, com essa parceria, com essa proximidade, tá certo? Que eu posso te falar do Ives, né? Eu sou nascido aqui em Fortaleza, né? É porque tu às vezes tem um sotaque que não parece de cearense, que puxa assim para outro canto. Eu tenho inclusive um irmão que é jornalista e radialista também. Aí entendeu? Puxa. Então assim, eu sou nascido aqui em Fortaleza, tenho uma família extensa, grande, né? Tenho 4 irmãos, um irmão, 3 irmãs. Estudei a vida toda no Colégio Cristos, tá? Me formei pela Universidade Federal do Ceará, tá certo? Em administração de empresas. Lá na FEAC. Na FEAC, né? Minha casa também. Tive lá, né? Obviamente, várias cadeiras aí, algumas cadeiras de economia. Então, lá na FEAC eu saí de lá em 99, 2000, mais ou menos. E é bom, né? Lá é o seguinte, a FEAC tem essa característica, né? Pra entrar nem é tão difícil, mas pra sair tem, velho. Então eu me formei em administração, logo depois fiz uma MBA em finanças, né, pelo IBMEC. Um pouco mais recente fiz uma outra MBA em gestão empresarial pela FGV. Tá? Ingressei em banco, né, em 1995, né? Onde comecei minha carreira pelo Banco de Bens. Já estava no real, já estava no plano real, estava mais fácil, né? Exato. Já, assim, apesar de que era um momento ainda de... Transição, né? Transição, E um momento que foi, assim, muito, muito conturbado naquela época para a instituição, né? Alguns problemas, e aí 2 anos depois teve aquela questão da crise lá que envolveu o dólar. E é interessante, né, Ives, porque... Essa questão do plano real, eu digo que é um divisor de águas aqui, né? Quem nasceu antes e depois. O pessoal que está nos assistindo mais novo, não. Isso. Acha que o real sempre foi desse jeito, mas o pré-real era um outro mundo, que era difícil de navegar. Isso. Alta inflação. Isso complicava muito na época, né? Então, aí eu fiquei lá no de Bens, né? Que era o banco do Grupo Verde, né? O dono da Rodobens, até 99, depois fui para o Banco Mercedes, que era o banco da própria montadora, e lá foi onde tive a oportunidade de conhecer seu pai, o Gaudêncio, né? E fizemos muitos negócios na ocasião. E lá fiquei até 2006, quando vim para o Banco Guanabara, né? E estou até hoje. Mas assim, uma carreira muito pautada em relacionamento com o cliente, né? Isso, em abrir, crescer as instituições em outras praças, além do Ceará, basicamente aí em todo o Nordeste, né? Então, assim, sou um cearense que atua aí bastante aí pelo Nordeste, né? Hoje a matriz, né? Hoje muito ligada ao Rio de Janeiro, porque a matriz do banco fica lá, a matriz do Grupo Guanabara fica lá. E, enfim,
desenvolvendo, aprendendo a cada dia, né? E não é fácil, né? E esse mercado não é fácil. Não é fácil. Mas é interessante, já que a gente está falando aqui de banco, né? A gente está falando de banco, a gente está falando de setor financeiro que eu digo assim, que do ponto de vista de economia, é o que está na crista da onda, né? Assim, o banco, o investimento, operação, isso, né? Mudou muito, né? O setor financeiro na prática. Esse mercado cresceu muito e a gente pode dizer que dos últimos 2, 3 anos para cá, e muito graças também a esse trabalho, né, que o Banco Central vem desenvolvendo, né, de tirar da mão dos grandes bancos, dos principais bancos, né, a liderança eles sempre vão ter pelo tamanho deles. Pela capilaridade, onde eles estão, mas assim, dar às empresas e às pessoas físicas, né, mais acesso a crédito, mais acesso a esse mundo, né, que é tão importante, né, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então assim, esse mercado cresceu muito, isso é muito bom para todos, né? Bom para os profissionais, bom para as empresas, bom para as pessoas físicas, né? Então, o crescimento dos FDICs, quantos FDICs nós temos aqui nascidos, né, no Ceará. Que agora fundos imobiliários, né? A gente está começando a ver fundo imobiliário cearense, né? Sim, então assim, é muito bom para todos, né? Para a economia, né? Em geral, esse crescimento que vem acontecendo no mercado financeiro. E é interessante, Ives, assim, que eu gosto de desmistificar as coisas aqui, né? Muita gente acha que quem trabalha em banco, assim, o juro tá alto, né? A gente tá com essa Selic em 2 dígitos, o banco tá ganhando dinheiro, mas, gente, é justamente o inverso. Quando o banco tá... E aí eu queria que você entrasse nisso, porque a visão do leigo, né? E eu acho que, assim, quem assiste o nosso Corecast, Ives, também não é só o economista. Tem muitas pessoas que querem aprender sobre economia, sobre finanças, e aí as pessoas acham, o juro tá caro, o banco tá ganhando, mas gente, é justamente o inverso. Banco não gosta de juro alto, porque juro muito alto significa mais inadimplência e significa mais dificuldade para conquistar um cliente novo, não é isso? Perfeito. Juro alto não é interessante para ninguém, né? Principalmente para o banco. Por quê? Obviamente, antes, né, da concessão do crédito, antes do crédito chegar até o consumidor final, o crédito chegar até a pessoa física, chegar até a empresa, tem uma análise de crédito por trás disso, não é isso? Que obviamente ela pode ser uma análise de crédito voltada com score, ela pode ser uma análise de crédito através de, né, crédito score, ou pode ser uma análise de crédito feita com comitês, né, análise de balanço e etc. Então, quando você tem uma taxa de juros alta, né, aumenta esse risco, aumenta o risco de crédito, né? E tu pega um pool de clientes, o teu pool de 100 clientes, se tu tinha 20 com capacidade de pagamento, quanto maior o juro, tu não tem mais 20, tu tem 15. Perfeito. Então, assim, além do risco maior de crédito, né, isso, você tem algumas operações já feitas no passado, que aquelas empresas vêm cumprindo os seus compromissos, que à medida que os juros vão aumentando, elas vão tendo uma despesa financeira maior e tendo um resultado menor. Então, isso leva com que o banco tenha uma visão, né? Aumente ali a lupa para aquela concessão de crédito. É o banco mais conservador, né? Aí fica mais conservador, automaticamente aqui aperta um pouquinho ali a rédea, né? E o crédito ele tem ele não chega com tanta velocidade, né? Então é uma análise muito mais criteriosa. Aumenta naturalmente o número de inadimplentes, né? Isso para o banco não é saudável, né? Para a economia também não é saudável. Então, de uma maneira geral, e sem falar que o banco também capta recursos, né? Esse é outro ponto. O pessoal acha que o dinheiro assim, eu estou tomando dinheiro do banco, o dinheiro é do banco, né? Mas não é, gente. Dinheiro de banco geralmente vem de aplicadores. Então, ou o banco ele vai para o mercado para tomar dinheiro, então ele está emitindo títulos. Então, a ponta é o seguinte, ele está fazendo um intermédio. Eu sempre falo isso para os meus alunos, principalmente do começo, né? Qual é a função social do banco? O pessoal acha que o banco vai ser uma máquina que faz dinheiro do nada.
E eu sempre digo, olha, o banco, a função básica é juntar poupadores, o cara que tem poupando dinheiro, que quer ter um retorno sobre aquele dinheiro, e o cara que quer tomar o dinheiro para alguma atividade produtiva. Então, o banco ou a instituição financeira, ele tem um papel social básico, que é fazer esse encontro entre essas duas pessoas. E o juro é o custo que faz essa engrenagem toda rodar. Mas para isso entrar na cabeça das pessoas não é simples. Por isso o papel importante do IBF, perfeito, que a gente vai já chegar a falar sobre isso, por isso o importante o papel do Corecon e por isso o papel da educação financeira na vida das pessoas. Mas é a lógica, né? É lógica. O banco, a gente sempre costuma dizer, né? É uma empresa como outra qualquer, de qualquer segmento, né? Uma indústria, ela precisa comprar a sua matéria-prima para produzir e vender, né? A matéria-prima do banco, vamos dizer, é o dinheiro, ele precisa também comprar esse dinheiro e vender. Então, isso tem... essa relação, ela existe no banco. Então, voltando um pouco, com a taxa de juros alta, a captação do banco vai ser maior, consequentemente, a taxa que ele vai repassar para o cliente maior, sem falar no que a gente citou já do aumento do risco de crédito, né, e de inadimplência. Isso aí, para mim, Ives, é um ponto fundamental, sabe? Porque a gente faz uma análise de relação de retorno quando você tem inadimplência, né? E eu vi um dado muito importante estatístico mostrando que no Japão, ele fazia em dólar, né? Em cada dólar no Japão que entrava para inadimplência, os caras recuperavam de garantia 92 centavos, que é altíssimo. Chegava nos Estados Unidos 46, 47 e quando chegava no Brasil era 18. E aí as pessoas muitas vezes se perguntam, por que às vezes é tão caro o spread? Gente, se as instituições que emprestam não conseguem reaver, no final o bom pagador é que leva a conta. E eu estou falando isso que é um problema estrutural e que não é nem a ver do mundo financeiro, muito mais do problema jurídico, quando o cara não consegue tomar um carro, né? O cara não consegue pegar uma casa, uma fazenda, um terreno. Então, existe uma questão de insegurança jurídica sobre os bens que entram em garantia, que ao meu ver, esse é o meu ponto de vista como economista, você como cara que está no banco, perfeito, que eu acho que é fundamental para a gente diminuir custos no Brasil. Perfeito. Ô Igor, essa questão você abordou muito bem, né? O banco, quando ele concede o crédito, né, eu costumo dizer bastante para a minha equipe isso, né, que eu não gosto de largar operação nenhuma com pendência, tá? O que é que acontece? Fizemos uma análise, a operação entrou, os analistas, gerente de crédito, diretoria de crédito, comitê, foi até lá, chegou, ok, aprovamos. Tivemos aí um passo. Um segundo passo que é a formalização da operação, porque depois que solta e que o dinheiro está na mão, está na rua, né? E aí você já passa aí aqueles 12 meses, 24, 36 meses. Então, assim, o que é que acontece? Essa formalização tem que ser realmente muito bem feita, os contratos muito bem elaborados, porque você dá o crédito baseado em vários indicativos, tá certo? Um deles é o caráter. O feeling da coisa. Um deles é a capacidade de pagamento da empresa, que obviamente no meio do caminho pode ter alguns, né, atropelos, isso é fato, mas essa questão, quando vira uma inadimplência, né, e aí você entrou e falou muito bem do mundo jurídico, né, nós temos e aí passa a ser uma discussão, né? E aí essa discussão tem vários horizontes, né? Você olha de um jeito, o cliente olha de um jeito, o banco olha de outro. Obviamente tem a justiça que vai estar ali para ser uma mediadora, mas que também tem a visão, né? Existe muito ainda, isso tem melhorado bastante, né? A questão da proteção da justiça, né? Ao devedor, tá? Mas isso tem melhorado muito. Tá? Eu posso dizer para você que a gente tem se deparado com algumas situações onde a gente não vê mais, e isso veio muito também de várias reformas que foram feitas já, né? Inclusive a própria reforma trabalhista, voltando aqui um pouco, né? Mudando aqui um pouco para essa área. Então, assim, a justiça está olhando para as grandes empresas, para os bancos também, de uma maneira mais
saudável, mais justa, né? Colocando na mesa de uma maneira que, vamos... Sem ser um vilão, sem ser um... Porque tem casos que acontecem, que vê como se a empresa fosse um vilão, sem ser. Perfeito. Então, assim, eu sempre digo também que cabe, né? Cabe muito às instituições não se atirarem muito no crédito, né? Terem, obviamente, todos nós, né, de bancos, temos metas, temos, né, números a alcançar, mas assim, é muito importante que as instituições olhem para que não queiram e não almejem um crescimento assim muito maior, até porque eu costumo sempre dizer que crédito é igual remédio, né? Ele tem a dose certa, porque se você às vezes dá demais, o remédio para o paciente tem que ser na dose certa, porque se você dá demais ele não vai ter uma reação boa, né? É interessante, né? Eu acho que assim, tão importante quanto dizer o sim no crédito é dizer o não. Exatamente. Tem a hora, assim, a gente costuma sempre dizer que o não também é uma resposta. Né? O não é uma resposta. Mas eu vejo assim, no geral, tá, Igor? As instituições, todas elas têm, assim, um viés, obviamente, né, do lucro, do resultado do acionista, gente que estuda e sabe que o principal fundamento, né, das empresas, né, sempre vai ser o lucro, né, e depois, obviamente, temos aí vários outros fatores, né, já que vem junto o social e etc., né? Mas, assim, é muito importante que as empresas tenham em mente isso, não só os bancos, mas todas as empresas, que a contribuição dada à economia, né, passa aí pelo privado, passa pelo público, né, como você bem falou, e é muito importante que cada empresa tenha ali a sua missão, o seu planejamento feito, aonde quer atingir, aonde quer chegar, e o banco, né, os bancos, os FDICs, sejam eles de varejo, de atacado, né, que é o nosso caso do Guanabara, assim, procurem entender muito e estudar muito o seu cliente, conhecer muito o seu cliente. Isso é uma orientação, uma determinação do Banco Central, que é você conhecer bastante o seu cliente, isso é fundamental. E aí, conhecendo o seu cliente, eu acho que aí acho que é o ponto que eu quero chegar, é que você começa a conhecer várias pessoas do mundo financeiro, quem está em banco. E aí eu lhe pergunto, e aí é o ponto que a gente vai chegar aqui dentro do conselho, como foi essa transição do IVES, do setor 100% privado, para a coletividade? Como a gente teve uma feliz coincidência, né? Eu assumi a presidência do Conselho Regional de Economia e você assumiu a presidência do IBEF, o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças aqui do Ceará. Como foi essa história? Como é que você saiu do ponto de vista de um cara que está 100% ali no setor privado, mas a gente termina conhecendo muita gente. Diz, cara, eu vou fazer alguma coisa que não é só aqui para mim, para o meu bolso, para a minha carteira. Eu preciso dar uma minha contribuição dentro da sociedade. Como é que foi? Como é que chegou nisso? Igor, eu em 2017, né, eu sempre fui da iniciativa privada, né, e sempre, minha carreira sempre foi voltada para relacionamento, principalmente relacionamento com o cliente, gosto de me relacionar com as pessoas. E aí um amigo, que é seu amigo também, nosso amigo Raul Santos, né, ele me fez esse convite em 2017. No primeiro momento, assim, me chamou para almoçar, despretensiosamente, me fez esse convite e iniciamos lá essa relação, né? Fiquei muito feliz com o convite dele, né? Enxerguei, obviamente, naquele momento, né, uma forma também até de me relacionar mais, né, com o mercado. Minha carreira iniciou, né, em banco de montadora, muito embora já há 17 anos no Banco Guanabara, em 2017, né? Há 6 anos atrás, a gente já tinha um nome muito forte aqui no Ceará, né? O banco tem matriz no Rio e uma agência aqui em Fortaleza, e a gente crescendo aí por todo o Nordeste. Então, assim, mas ali naquele momento não conseguia ainda enxergar o tamanho que poderia, o desafio e aonde chegaríamos, né? E de lá para cá o Instituto tem crescido bastante. Mas agora na minha posse, né, eu ouvi umas palavras muito bonitas de um grande incentivador nosso, que é o Dr. Beto Studart, né, dizendo: meu amigo, olhe, cada um de nós temos que dar a nossa contribuição para o Estado. É muito importante. Você vai ter 2 anos aí
bastante desafiadores pela frente, tá certo? Mas é muito importante essa contribuição como cidadão ao Estado, né, ao Ceará. Então, assim, fiquei muito feliz com as palavras dele. Isso agora, Igor, na presidência, vem realmente dado, né? Vem assim, tá aparecendo de uma maneira, né? Tá real. Tá real, né? Porque no Instituto a gente sempre contribui, colabora, né? Já contribuí muito como diretor vogal, como vice-presidente, né? Não chega à toa a presidência no Instituto que não seja por dedicação, tá certo? E eu posso lhe dizer que gosto muito. Eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de trabalhar em banco, gosto muito de estar à frente do IBF. Essa relação com outras instituições, com outras entidades, como é o caso do Corecon, nos traz assim um conhecimento e uma riqueza, né? Aqui passaram, né, aí ex-presidentes como o Dudu, que está lá no IBF, né, que está lá não, sempre foi do IBF, hoje é membro do nosso conselho consultivo, o próprio Luiz Antônio Trota, que foi um presidente agora recente, né, que é também membro aqui do Corecon, e assim, poder conhecer aqui o Ferrer, né, que aí acabamos descobrindo que temos aí amigos, né, ele é parente de uma grande amiga, né, de uma família, né, toda muito amiga minha. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Poder me relacionar com você, né, que tem assim um conhecimento econômico, um conhecimento empresarial, de administração muito grande e de economia muito grande, Igor. Você pode ter certeza que eu me sinto muito feliz por esse momento, tá certo? E a gente tem procurado dar ao Instituto e passar isso para o Instituto, né, que essa relação com outras entidades, né, é uma relação muito saudável, né, tem que ser uma relação de ganha-ganha sempre, né, a gente contribuindo um com o outro. Então, posso lhe dizer que tem sido uma experiência nova, mas uma experiência muito gratificante. Eu fico feliz e eu quero dizer aqui abertamente que um grande evento que nós fizemos juntos, IBF e Corecon, foi o Prêmio Inovação para o Desenvolvimento Econômico, acho que foi um dos eventos mais representativos da história do Ceará. Foi feito em conjunto, o Ives, toda a equipe do IBF, toda a equipe do Corecon, onde nós trouxemos o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e foi um sucesso. Então, eu quero agradecer aqui abertamente, Ives, porque eu acho que foi assim, um grande início de parceria e que foi fundamental. Eu acho que a gente conseguiu marcar aqui na cidade um evento que foi destaque no outro dia, eu lembro do outro dia de manhã, em todos os jornais do Brasil. É verdade, Igor. Nós fomos assim, realmente muito, muito felizes em toda a organização e condução do evento, não só, né, antes da realização, mas também naquele momento, no dia do evento, né? Eu agradeço sempre em público, né, o convite que nós recebemos do Corecon. Sempre a gente procura frisar bastante, né, o convite que nós recebemos do Corecon em participar, tá certo? Em vocês terem conseguido o acesso ao presidente do Banco Central, uma pessoa notória, marcante, que está deixando realmente, vai deixar um grande legado para a economia desse país, tá? Então, assim, realmente foi um evento que nós fomos... Não foi fácil, você sabe disso, né? Não foi fácil organizarmos, batalhamos bastante. E, assim, é muito legal quando a gente vai conduzindo e a gente procura sempre conduzir, né, os nossos eventos, sejam ele de qual... independente do tamanho, tá? Mas cada um tem a sua particularidade na organização e na condução do momento do evento, né? Mas aquele evento, sem dúvida, né, Igor, ficou marcado, né, nas nossas gestões, né, tanto no Corecon, você, quanto comigo no IBF, ficou marcado aí para a sociedade cearense como um todo, para o Estado, né, tanto pela pessoa que trouxemos, como também pelas pessoas que estiveram naquele momento, né, presentes, né, tantas autoridades e um público, né, dos nossos associados do Corecon e do IBF. Então, para a gente é gratificante, né, marcar, ficar na história, né,
por conta de eventos que a gente sabe que contribuíram muito, né, naquele momento, aquela explanação feita pelo presidente do Banco Central. E o melhor, as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Eu achei naquele dia que a exposição dele, a exposição dele assim, foi de uma maneira, né, início, meio e fim. Até 9h30 da noite tava gente lá assistindo a palestra de economia. Não tinha uma pessoa sem piscar o olho. Casa cheia, e ele também saiu muito, muito feliz com o que ele viu, né? Parecia um popstar, né? No final o pessoal batendo foto, foi um negócio muito bacana. Exatamente. Então, assim, e é bom a gente perceber que as coisas estão acontecendo, né? A economia está começando a melhorar, né? E a gente vê que realmente trouxemos ali uma pessoa certa. Poderíamos ter escolhido um outro, né, naquele outro momento. Nome, mas assim... A gente não errou. Não é que o cara tem bola de cristal, mas as previsões estavam no sentido do que está acontecendo. Perfeitamente, perfeitamente. E assim, muito, muito grato, né? Aqui em público e na sua casa, aqui no seu estúdio do Corecast, né? Que eu tive a oportunidade de ver a construção. Estava na construção. Quando a gente estava organizando o evento, né? Vim aqui no seu escritório algumas vezes e estava em construção. Então, assim, aqui nesse lugar que chama Realidade, né? Poder lhe agradecer por aquela parceria muito bacana. É fundamental. Ives, então eu acho assim, e aí eu quero deixar para quem está associado ao IBEF, ao Corecon, né? Tem gente que sempre a gente dizia, quem é que está na interseção, quem é que está aqui nos dois lados? Dizer que um dos nossos papéis em comum é esse, é a gente fazer um debate sério sobre economia, sobre finanças, e é o que a gente vai se comprometer a fazer. Até o final desse ano a gente vai ter mais eventos, mais discussões, mais textos. Eu acho que esse tipo de integração é fundamental para que a gente possa, de fato, apresentar ideias e soluções para diversos setores da economia. Estou falando de setor público, setor privado. Agora mesmo, a ex-presidente Renata Paula, nós fizemos uma homenagem, ela que é aqui dentro do Corecon, ela é economista, nós homenageamos na Semana do Economista, no Dia do Economista, e para a gente foi é muito gratificante, porque ela foi sua antecessora, né, dentro do Conselho, e as pessoas que estão nos dois lados, né, e estão nos assistindo, entendem a representatividade e a importância. Por isso a gente vai continuar falando sobre 2 pontos que eu quero ouvir a sua opinião. Okay. Primeiro, o que é que você pensa, o que é que o IBEF está pensando sobre reforma tributária? Está vindo para melhorar, está vindo para piorar? Tem alguma crítica? O que é que você está imaginando? Alguma coisa vai sair, a gente ainda está nessa... Quando esse programa for para o ar, ainda está sendo debatida, mas alguma coisa vai sair. E aí o ponto é, setores econômicos têm visões diferentes. Qual a visão do Ives? Igor, primeiro eu creio que é um assunto que já vem... Eu não vou pedir aqui para tu jogar no ventilador, não, assim, tua ideia. Perfeito, a minha ideia, tá certo? Essa reforma ela é esperada há muitos anos, tá certo? Há muitos anos, né? E ela está acontecendo, vai acontecer. A gente sabe que essa conclusão teremos, né? Ainda esse ano. Obviamente, né, um assunto dessa natureza, desse tamanho, não pode, né, numa primeira rodada, vamos dizer assim, vir perfeita, vir completa. Não vem. Ela não vem, tá certo? Ela vai, sim, agradar alguns setores, desagradar outros, mas a gente crê muito nesse ajuste ao longo dos anos, tá certo, Igor? O que eu posso te dizer é o seguinte, o fato dela simplificar, tá certo? Que eu acho que é o principal dessa reforma nesse primeiro momento, é simplificar. Então ela deve vir sim com uma boa simplificação, tá certo? E isso sem dúvida já vai trazer um ganho, já vai trazer uma facilidade maior para que as próprias empresas não percam tanto tempo, né, isso calculando. E obviamente a gente sabe que o Brasil, né, geograficamente é enorme, e isso aí, do jeito que hoje funciona, com cada estado tendo a sua legislação. Então, a partir do momento que você cria e tem uma coisa assim, que ela vai nascer de uma maneira mais completa, geral, e você começa a simplificar, isso, ao meu ver,
vai dar um ganho significativo para a economia, tá? Eu também acho, assim, o meu ponto de vista, eu quero deixar aqui bem claro, é que não só a reforma ela tem um ponto de simplificação, né? Mas eu acho que ela tem um ponto que são de incentivos, né? A ideia de que você padronize impostos, e aí eu acho que é um dos problemas do Brasil, é que a gente não pode ter empresas que sobrevivam só porque tem incentivo fiscal, né? Então, assim, e não tem sentido você ter, por exemplo, que um parque solar e eólico que não seja no Nordeste. Eu acho que a reforma tem que criar um modelo que as empresas se instalem onde elas são, de fato, competitivas pelas suas características e que você tenha uma coisa prática e direta. E que isso faça com que os empreendedores façam negócios nas áreas, nos locais onde você tem vantagens comparativas, que é como, por exemplo, o setor agro faz. O setor agro está lá no Centro-Oeste. Grande parte do Centro-Oeste. Ou a gente vai tirar amanhã do Centro-Oeste e botar aqui no Nordeste. Não vai dar certo, né? Mas se tivesse incentivo, talvez tivesse. Então, acho que a reforma tem que gerar incentivos positivos para as áreas econômicas. Eu acho que é isso que, pelo menos do meu ponto de vista, do Corecon espera. E a gente está esperando que dê certo. Assim, 2 pontos fundamentais do Conselho e do IBF, que eu acho que são pontos importantes. A gente acredita no Brasil. Sim. A gente sabe que o país tem problemas, o país está trabalhando, mas o país é novo, o país tem 201 anos, então a gente está gradativamente melhorando, mas ainda tem muito espaço para crescer, muito espaço para trabalhar. Eu acho que tem algumas maturidades, Ives, que a gente conseguiu ganhar, né? A gente tem a maturidade cambial, hoje a gente não fala mais de problema cambial como existia no passado. Como existia no passado, aquele risco que houve, toda aquela crise do dólar lá na época, 98, 99, né? Os clientes que tinham aí financiamentos, capital de giro. Disparava, dobrou, então não existe mais. Não existe mais. Não tem, A gente tem um Banco Central sério, então a gente tem taxa de juros normal, assim, beleza, tá alto, tá em 2 dígitos, tá, mas não tá uma Argentina. Pô, a Argentina hoje, a expectativa é 180% de juros no final do ano. A Argentina virou um país que, infelizmente, monetariamente é descontrolado. E não tem solução mágica. Assim, os caras estão precisando de um plano real para a Argentina. Perfeito. Precisa de um grupo como aconteceu aqui, que era o Persuarida, que era toda aquela equipe baixar, e que não conseguem resolver. Então, assim, a gente tem uma maturidade monetária, a gente tem uma maturidade cambial. Eu acho que o Brasil falta um pouco de maturidade fiscal. Eu acho que ainda existe, eu estava vendo até recentemente que os municípios estão sofrendo muito e os estados com baixo do FPE. Mas eu digo, olha, a gente precisa de um spending review, eu acho que todos os órgãos governamentais precisam recalcular os planos de governos que deram certo e os que não deram. Sim. E quando cortou, diminuiu receita, corta custo. Eu acho que a grande lição que o Brasil precisa ter a gente tem a maturidade monetária, a gente tem a maturidade cambial, a gente precisa de uma maturidade fiscal. No dia que o Brasil tiver a maturidade fiscal, eu acho que aí a gente deslancha assim, grande parte dos nossos problemas do país. Assim, esse é o meu ponto de vista, né? Igor, primeiro difícil não concordar com você. Né? Difícil não concordar com você. Eu vejo também de uma maneira muito, muito parecida, né? Mas o tanto que o país já evoluiu. Eu estou falando nem de política bem, não, estou falando de histórico. Perfeito. Histórico. Tanto que o país já evoluiu, a própria reforma trabalhista também veio dar, melhorou né? muito. Melhorou muito, né? A gente sabe disso e que eu tenho certeza que essa reforma tributária, como você bem falou, né? Os estados não podem ficar ali dependendo desses incentivos para atrair as empresas, né? Isso, a indústria está lá, vem para cá por conta do incentivo, bem. Outro ponto que é fundamental para um desenvolvimento, né, do Estado e do país é a questão realmente da indústria. Né, a importância que a indústria traz, a geração de empregos, né, que a indústria traz. Então eu vejo que o país já deu alguns saltos, né? Essa questão fiscal tem sido abordada, né, bastante, ela sempre foi importante, mas o país ele tem dado também alguns sinais de evolução para essa questão fiscal. É muito importante ter esse controle, né, desses planos emergenciais, né, que a gente sabe que é uma maneira, obviamente, o governo ele tem sempre, o Estado tem sempre esse dever de amparar
à população, mas ele tem também o dever de ensinar, de como que a população, de como que, né, o jovem, né, vai conseguir conquistar, conseguir se desenvolver. Então o Estado tem isso também. Isso eu tenho certeza que é uma coisa que você faz muito aqui no Corecon, e nós lá no IBF também fazemos muito isso, né, de procurar levar, dar essa contribuição, né, isso através, né, principalmente aí dos programas que nós temos de educação financeira. Que são fundamentais. Educação financeira, Ives, eu acho assim, a educação da década. Perfeito. Então nós no IBF temos essa preocupação de levar, né, agora não só para as crianças, não só para o público infantil, essa educação financeira que a gente assim entende que tem que ser realmente desde os 8, 9, 10 anos de idade, tá? É fundamental. A gente está agora buscando, né, levar essa nossa cartilha para as escolas públicas aqui, através de uma parceria com a prefeitura, né? Através do vice-prefeito Elcio Batista, que é um grande incentivador disso também. Tá certo? Uma pessoa que pensa a cidade. Nos prestigia bastante em todos os nossos eventos, não é isso? Então, assim, para mim isso é fundamental. E o papel da entidade, o papel do IBF, o papel da instituição é exatamente isso. A gente está estendendo um pouco agora, né, ao invés de levar só para o público infantil, levando para um público mais velho também, ajudando até o microempreendedor, né? Recentemente aí lançamos o programa Dinheiro Mais Sustentabilidade, né? Onde dentro dele está inserido o programa de educação financeira infantil. Então, assim, procurando dar a nossa contribuição como tem que ser o papel das entidades. Como tem que ser o papel das entidades. É fundamental. E a gente já está terminando o nosso tempo, mas eu queria ouvir só uma coisa. Tendência do feeling de mercado, taxa de juros, crescimento econômico. O que é que você está imaginando no final de 2023, começo de 2024? Ótimo, Igor. Ótima a sua pergunta. É importante quando nós temos, né, as reuniões do Copom e as atas divulgadas, atentamente, que isso é público, né, lermos essas atas e observarmos os vieses, né, o viés de cada ata, né? Então, ela já vem com esse viés de queda, tá? Já tivemos uma redução de 0,5 ponto percentual. Temos ainda no ano 3 reuniões, tá? Uma na próxima semana, outra em outubro e outra em novembro, tá? Então, assim, o mercado já espera, né, uma redução aí, quem sabe, de 0,5 ponto na próxima ou até 0,75 na próxima, né? 0,5 ponto para os mais conservadores, 0,75 para os mais otimistas, e uma repetição, quem sabe, né, dessas reduções nas outras reuniões. E o que é que acontece? Isso, sem dúvida, gera uma expectativa muito positiva para o mercado, né? Porque as empresas, além do que elas já vêm pagando, que elas sabem que estão tendo uma redução na despesa financeira delas, ficam mais aptas, mais animadas a tomarem novos investimentos, né? E isso, para a pessoa física, para o segmento de financiamento de veículos também, anima bastante, até pelo período do ano que a gente está entrando, a reta final do ano, esses últimos meses são... Que sempre é a melhor época do ano. É o melhor momento do ano, então eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, o que é muito bom também, né? A perspectiva de queda de inflação, ou no mínimo de manutenção da inflação, tá certo? Então isso dá, né? A gente sabe que uma coisa está diretamente ligada à outra. Então isso também nos enche de otimismo para termos aí um final de 2023 e 2024, né, muito promissor. Eu não tenho dúvida, muito embora a gente saiba que o Brasil, né, é um país que é muito, a política, né, a economia fica muito ligada, né, mas a gente tem, assim, uma certeza de que o final desse ano, o próximo ano, e aposto muito também no ano de 2025 como anos aí de crescimento. Espero que a gente consiga ter, não sei se no final do ano tenham minhas expectativas, mas a gente chegue pelo menos no começo de 24 com
um dígito na taxa de juros. Seria fantástico. Né? A perspectiva do mercado, né, no primeiro trimestre de 2023 era na casa dos 12, né? Mas ela já deve, eu estou muito otimista que a gente vai acabar o ano aí na casa de 11,5, 11,75, isso já é uma grande vitória. Já é uma grande vitória. Já é uma grande vitória e sem dúvida 24 já... Voltamos por um dígito. Voltamos por um dígito. É isso, gente. Eu queria agradecer, Ives, meu amigo, companheiro de batalhas aqui no mundo econômico e financeiro, presidente do IBEF aqui do Ceará, pela participação. Muito obrigado. Igor, eu que agradeço, posso te dizer que assim, me sinto muito à vontade aqui no Corecon, me sinto muito à vontade ao seu lado, né, todas as pessoas que a gente desenvolveu aqui o relacionamento. O IBEF também está de portas abertas, lhe agradecer aqui no seu podcast, né, pela sua participação do CONEF em 2022, que foi lá que nós nos conhecemos, nos aproximamos, né? Renata lhe fez aquele convite, né? Você foi ali o mediador naquele painel muito bacana, né? Quem ainda não assistiu é só acessar aí o IBEF no YouTube, que vai ter lá, onde você mediou muito bem ali a Amanda Clara e a Zeina Latif, né? Então, assim, agradecer em público e dizer que estamos de portas abertas, o IBEF está de portas abertas. Muito obrigado pelo convite, pela participação aqui, Igor. Nada, eu que agradeço e a gente encerra mais um Corecast, o podcast do Corecon Ceará, e sempre com um convidado falando sobre economia e também sobre política econômica no Ceará e no Brasil. Tchau, pessoal!